O meu objetivo com esta gravação é resumir uma introdução à psicologia junguiana de um livro de dois autores, Calvin Hall e Vernon Nordby, como se fosse um seminário feito por um estudante, ainda que eu não seja um estudante de psicologia, e essa exposição serve como um exercício para fixar a matéria e pode ser útil também a quem queira ter uma noção do assunto. Primeiramente, eu havia lido um livro de introdução à psicanálise, de uma série de Oxford, A Very Short Introduction, e esse livro, que eu achei superficial, ele é Very Short Introduction realmente, diferente de outros livros da série. E após a leitura deste livro, eu li esse de Introdução à Psicologia Junguiana, e o primeiro capítulo é biográfico sobre o Carl Gustav Jung. Ele era suíço e ele se lembrava dos ritos fúnebres dos pescadores que eram mortos. E ele passou muito tempo rodeado por homens, o seu pai e 8 tios, que se vestiam de preto, e isso inspirava muito medo no Jung. Ele costumava brincar sozinho, os seus pais tinham problemas conjugais, dormiam separados, o Jung dormia com o pai. O pai era irritadiço, difícil de conviver, e a mãe tinha distúrbios emocionais, depressões, e o Jung se refugiava no sótão e conversava longamente com um manequim, contava-lhe segredos. Na escola, ele se sentia aborrecido, ele tirava melhor proveito lendo outros assuntos, ele tinha desmaios, e houve um momento em que o pai se preocupou com o que seria de Jung, o que deu uma mudança de pensamento no Jung. Então ele passou a estudar com mais afinco na escola, e essa experiência de ter ouvido o pai se preocupando com o seu futuro ensinou para o Jung o que era uma neurose. Desde a infância, o Jung tinha sonhos, experiências que não contava a ninguém, e teve um período de solidão na infância, e os filósofos gregos atraíam Jung, mas o pensador favorito seu era o Schopenhauer. O Jung deixou de ser retraído e desconfiado e se tornou mais agressivo e comunicativo. Na juventude era solitário, um intelectual livresco, perturbado por questões filosóficas e religiosas. As matérias nas quais ele tinha interesse eram ciência, história, filosofia, arqueologia, e houve experiências misteriosas que influenciaram a sua escolha vocacional, sonhos, fantasias, fenômenos parapsicológicos. Frequentou sessões espíritas em casa de parentes todo sábado à noite. O seu interesse pelo oculto nunca diminuiu. E depois ele optou pela psiquiatria, que era menosprezada pelos médicos na época. O Sigmund Freud influenciou o pensamento de Jung. Ele usava o teste de associação de palavras em laboratórios de pesquisa. O Freud e o Jung se atraíram e eles conversaram ininterruptamente por 13 horas. E depois eles romperam relações. Uma das obras famosas do Jung é Tipos Psicológicos, de 1921, onde ele faz uma taxonomia dos tipos de caráter. E outra obra famosa também é Psicologia e Alquimia, de 1944. Na visão do Jung, os orientais seriam introvertidos, enquanto que os ocidentais seriam extrovertidos. O Jung tratava de assuntos como alquimia, astrologia, adivinhação, telepatia, clarividência, yoga, espiritualismo, etc., como um psicólogo. Em Zurique existe o Instituto C.G. Jung, que é de psicologia analítica, e finalmente o Jung foi um sábio de impressionante erudição. Ele lia em inglês, francês, latim e grego. O capítulo 2 é sobre a estrutura da personalidade. São feitas algumas questões sobre a personalidade e as respostas que se dão a essas questões podem ser divididas por um aspecto estrutural, outro pela dinâmica e outro desenvolvimentista. Então, primeiramente,
O conceito de psique seria a personalidade como um todo, portanto englobando pensamentos, sentimentos e comportamentos. E haveria esse objetivo de recuperar uma unidade perdida. Na psique, há então 3 níveis. O primeiro nível é o consciente, depois um inconsciente pessoal e o terceiro, o inconsciente coletivo. No primeiro nível da consciência, ela é a única parte conhecida diretamente pelo indivíduo. O ego, o conceito de ego é aquele que se compõe de percepções, recordações, pensamentos, sentimentos, e é aquele que fornece identidade e continuidade ao indivíduo. Depois, o inconsciente pessoal é contíguo ao ego. Ele é como um banco de memória. Nele existem os complexos, que são uma reunião de conteúdos para formar uma constelação. Há grupos de pensamentos, sentimentos, lembranças no inconsciente. E os complexos são como personalidades separadas na personalidade total. E depois existe o inconsciente coletivo. A descoberta do inconsciente coletivo transformou Jung num dos maiores intelectuais do século XX. O indivíduo ele fica preso a uma longa cadeia de evolução orgânica e o inconsciente coletivo funciona como um reservatório de imagens latentes, imagens primordiais, ou predisposições de experimentar o mundo. No inconsciente coletivo existem os arquétipos, que são os conteúdos do inconsciente coletivo. Eles são um modelo original ou protótipo. Nas palavras do Jung, numa citação de um texto dele, os arquétipos são formas sem conteúdo. A imagem primordial ela é determinada pelo conteúdo quando se torna consciente. E esses arquétipos podem ser combinados. Por exemplo, o arquétipo de herói e o arquétipo de demônio, quando combinados, dão a ideia de um líder implacável, e assim por diante. Dentre os vários arquétipos, o Jung selecionou alguns que considerava os mais importantes, que são persona, anima e animus, sombra e self. Persona é a máscara ou a fachada que é ostentada publicamente. Ela é a conformidade. É o papel que é desempenhado pela persona pode ser prejudicial, como também pode ser benéfico. A anima e o animus. A anima constitui o lado feminino da psique masculina e o animus constitui o lado masculino da psique feminina. Aí alguns rapazes, para acentuar a sua ânima, a ponto de se tornarem mais femininos que masculinos, é o caso de alguns travestis homossexuais. A sombra representa o gênero da pessoa e influencia relações com pessoas do mesmo sexo. Os homens tendem a projetar os impulsos de sua sombra rejeitada nos outros homens, de modo que surgem frequentemente sentimentos negativos e semelhantemente com as mulheres. Eu achei que nesse livro o conceito de sombra não ficou muito bem explicado. Eu, pelo menos, não entendi muito bem. E o outro arquétipo é o self, que também, nessa tradução da Cultrix, se eu não me engano, traduziram com outra palavra, que seria o princípio organizador da personalidade. E então, o self eficiente é aquele quando o indivíduo está em paz consigo mesmo. Senão ele é inconveniente, que é quando a pessoa está insatisfeita. E esse aí é o conceito mais importante no inconsciente coletivo. Depois, essas estruturas de personalidade estão em interação e existe o conceito de compensação, que é o equilíbrio entre os elementos contrastantes para evitar uma psique neuroticamente desequilibrada. Exemplo: introversão e extroversão. Uma extroversão dominante no ego consciente e, por outro lado, uma introversão reprimida no inconsciente. O capítulo 3 é sobre a dinâmica da personalidade. Então, primeiro, a psique ela é um sistema relativamente fechado.
É um sistema unitário em si mesmo. A energia que é obtida de fonte externa, ela acontece pelo que nós tocamos, vemos, ou seja, pelos sentidos. E o Jung recomendava também um abandono periódico do mundo, a prática da meditação. Por outro lado, a psique também recebe uma estimulação de fora, que é o que traz novidade. O segundo conceito é da energia psíquica. A palavra libido significa energia sexual para o Freud, e para o Jung quer dizer energia psíquica, que é o apetite de sede, de sexo, fome, portanto é mais abrangente do que para o Freud. Essa energia psíquica não se mede com fórmulas, e mesmo que a pessoa esteja adormecida, a psique continua ativa. E, segundo os autores, a energia psíquica se transforma em energia física e vice-versa. E isso é a base da medicina psicossomática. Em terceiro lugar, existem os valores psíquicos. Existe a atribuição de valor. Então, primeiramente, não é determinado o valor absoluto da energia psíquica e ela é comparada. Por exemplo, verdade ou beleza, poder ou conhecimento, fortuna ou amigos, etc. Aquilo a que se atribui mais valor, é possível ter essa ideia por comparação dos valores. O Jung também recomendava o registro dos sonhos para identificar os seus valores. Quanto mais elevado for o poder de constelação, mais elevado é o valor do complexo. E para identificar isso há alguns métodos. O primeiro deles é por observação direta e dedução. Por exemplo, uma pessoa que exerce o controle sobre os demais com uma sutil manipulação, uma atitude fortemente negativa para ocultar interesse positiva pela coisa rejeitada. Existem os indicadores de complexos, como a reação emocional exagerada. Por exemplo, o homem chama a esposa pelo nome da mãe. O complexo materno assimilou a esposa. E a supercompensação, o núcleo de um complexo é obscurecido por outro complexo. Então, as reações emocionais elas indicam um complexo adjacente, e a intuição, pela intuição, essa capacidade de perceber as mais leves oscilações emocionais. O quarto conceito é o princípio de equivalência. Na psique não há perda de energia, ocorrem transferências de uma posição para outra. Por exemplo, a criança se torna independente dos pais e fantasia pais substitutos. O valor atribuído aos pais se torna inconsciente e volta à consciência com novos objetos. Por exemplo, a energia do complexo de poder passa ao complexo sexual. Então, o complexo sexual contém aspectos de dominação do parceiro. O outro conceito é o princípio de entropia. A energia flui de um corpo mais forte para um corpo mais fraco, e o resultado vai ser o equilíbrio de forças. Quase sempre os conflitos com outras pessoas são projeções de conflitos interiores. Por exemplo, a pessoa luta fanaticamente contra pecado e imoralidades e ela está lutando contra a própria sombra. Se uma estrutura se desenvolve muito, tende a se desligar do resto da psique, como um governante autocrático. A progressão e a regressão. A libido pode fluir progressivamente ou regressivamente. Progressivamente, quando acontece uma adaptação da pessoa a situações externas. E regressivamente, quando ativa o material inconsciente. Depois, a canalização da energia. A energia canalizada é aquela que é encaminhada, desviada, transformada. A fonte da energia natural está nos instintos, não canaliza nenhum trabalho.
A transformação da energia ocorre pela canalização a um análogo do objeto do instinto, o símbolo. Por exemplo, a usina de força é um símbolo da cachoeira. O símbolo se assemelha ao original. A canalização. A energia instintiva pode ser desviada a uma nova atividade quando se assemelha à atividade instintiva. O trabalho é desviar a energia natural para canais culturais ou simbólicos. As cerimônias é desviar a energia psíquica do fluxo natural para uma nova atividade. E para o Jung, a ciência moderna é fruto da magia primitiva. O capítulo 4 é sobre o desenvolvimento da personalidade. Primeiro, a individuação. O indivíduo ele se desenvolve de um estado de totalidade indiferenciada a uma personalidade plenamente diferenciada, equilibrada e unificada. E isso acontece numa certa direção. Então, esse processo autônomo, assim como o corpo, precisa de alimentação, de exercício. A transcendência e a integração. O primeiro passo é individuar todos os aspectos da personalidade. O segundo passo é a função transcendente, é unir as tendências contrárias para atingir a meta da totalidade. É um instrumento para realizar a unidade ou o arquétipo do eu. E a autorrealização, ela é ideal, nunca é alcançada. O papel dos pais. A psique é um reflexo da psique dos pais. Está sujeita a refletir os seus distúrbios. Quando a criança vai à escola, diminui a identificação com os pais. A influência da educação. Para o Jung, os professores são a influência mais poderosa sobre a individuação da criança, maior que os pais. Outras influências. No fim da década de 1960, a individualização mais rápida da ânima nos homens e do ânimos das mulheres, acontece uma deflação da persona e a expansão da consciência foi o objetivo das gerações pós-guerra. E para o Jung, o homem moderno precisa de símbolos mais complexos para expressar o seu nível mais elevado de individuação. Depois, a regressão. Existe o desenvolvimento para frente, que é a progressão, ou para trás, que é a regressão. Na progressão, o ego consciente está se harmonizando com a realidade ambiente. E a regressão é a retração para dentro do próprio self. E acontece a regressão noturna durante o sono. E depois os estágios da vida, que são 4. O primeiro deles é a infância. Existe a consciência, há uma pouca organização das percepções, a memória é fugaz e o instinto existe com certa ordem. A próxima fase, ou o próximo estágio da vida, é a juventude, onde há inúmeros problemas por apego a um estágio infantil da consciência e é dada mais importância ao fortalecimento da vontade. Depois vem a meia-idade, onde quando a existência está relativamente estabilizada e a pessoa ela vai centrar a sua existência em novos valores que são espirituais. E por fim, o estágio da velhice é quando a pessoa começa a considerar problemas de uma vida futura. A individuação, existe a individuação e a integração. A individuação é de diversas estruturas da realidade e a integração é a integração dessas estruturas num todo unificado. O capítulo 5 trata dos tipos psicológicos. Então, primeiro é necessário distinguir as atitudes das funções. As atitudes, primeiramente é preciso considerar uma diferença entre o objetivo e o subjetivo. O mundo externo é aquele mundo objetivo e o mundo interno ao sujeito é o mundo subjetivo.
A extroversão é uma atitude objetiva. É para onde a consciência ou a energia psíquica se direciona. E a introversão é uma atitude subjetiva, é para dentro. Essas duas atitudes se excluem mutuamente. Geralmente uma predomina durante a existência do indivíduo. E as funções são 4. Existe, primeiro, a função do pensamento, que é associar ideias, compreender as coisas. Depois, a função do sentimento, que é aceitar ou rejeitar a ideia com base em sentimento de agradável ou desagradável. Então, essas duas são funções racionais por exigirem um ato de julgamento. E depois existe a sensação, que é uma percepção sensorial pela estimulação dos órgãos dos sentidos, e existe a intuição. A pessoa não sabe de onde vem, de onde se origina, e às vezes a intuição é chamada de sexto sentido ou de percepção extrasensorial. E essas atitudes e funções podem ser combinadas. Então, existem 8 tipos de combinações. A primeira delas é o pensamento extrovertido. A paixão da pessoa é o pensamento objetivo. Ela quer compreender os fenômenos naturais, as leis da natureza, tende a reprimir o sentimento, pode dar a impressão de ser impessoal, frio. O outro é o pensamento introvertido. Por exemplo, o filósofo ou psicólogo que busca compreender a realidade do seu próprio ser. Pode romper laços com a realidade e se tornar esquizofrênico. Existe o sentimento extrovertido. Os sentimentos variam conforme as situações. São pessoas efusivas, exibicionistas, emocionais, instáveis. Criam laços fortes com as pessoas, mas esses laços são transitórios. O tipo sentimento introvertido são aqueles que escondem os seus sentimentos do mundo. Tendem a ser silenciosos, inacessíveis, indiferentes, inescrutáveis, com aspecto melancólico frequentemente. O outro tipo é o da sensação extrovertida. Aí são pessoas realistas, práticas, obstinadas, sem interesse no significado das coisas. O outro tipo é a sensação introvertida. É aquele que se mantém distante dos objetos exteriores, mergulha nas próprias sensações psíquicas. Os intuitivos extrovertidos pulam de uma situação a outra para descobrir novas possibilidades no mundo exterior. Buscam conquistar novos mundos, mesmo sem terem conquistado os mundos anteriores. Magoam as pessoas de maneira involuntária, com dificuldade conservam um emprego. E os intuitivos introvertidos são artistas, sonhadores, profetas, visionários, excêntricos. Muitas vezes ele é um enigma para os amigos, é um gênio incompreendido para si mesmo. Esses 8 tipos de caracteres são casos extremos. Eles são mais caricaturas do que verdadeiros personagens. As funções, existe a função principal e a função auxiliar. E a função auxiliar, ela não pode se contrapor à função principal. Então, tanto a sensação quanto a intuição podem constituir uma função auxiliar para o pensamento ou para o sentimento, e vice-versa. Um tipo de caráter pode ser mais favorecido que outros em determinado período histórico. Cada um desses tipos tende a desenvolver alguma neurose. O sentimento extrovertido, a histeria. O sentimento introvertido, a neurastenia. A sensação, fobias. O indivíduo pode escolher uma profissão contrária ao seu caráter. E então surgem problemas na escolha vocacional de profissão. E existem as críticas que são feitas a esses tipos, porque as pessoas não se encaixam perfeitamente em categorias. O capítulo 6 é sobre os símbolos e os sonhos. Dos 18 volumes do Jung, 5 são dedicados ao simbolismo da religião e da alquimia. Os símbolos são manifestações exteriores dos arquétipos. Então, primeiro, desenvolvimento. Desenvolvimento é o nome do método de análise.
ele requer muita erudição do analista. E a meta é compreender o significado simbólico. O arquétipo do herói Sol. Inúmeras gerações sentiram o poder e a radiação do Sol. Na obra Psicologia e Alquimia, o Jung mostra como o simbolismo da alquimia medieval reaparece em sonhos e visões de uma pessoa submetida à psicanálise no século XX, sem saber a alquimia. O Jung acredita que a correspondência das imagens oníricas aos instrumentos e práticas da alquimia prova a existência dos arquétipos universais. E, em épocas de crise, provavelmente inventam novos símbolos ou revivem símbolos antigos. Os símbolos. Os desejos sexuais e agressivos, que são frequentemente inibidos enquanto a pessoa está desperta, são responsáveis por muitos símbolos oníricos. A energia sexual é desviada para a dança, a energia agressiva é desviada para os jogos competitivos. O símbolo não oculta algo que é conhecido por todos, mas ele tenta elucidar algo que ainda é totalmente desconhecido. O símbolo é uma tentativa de representar um arquétipo. No início da era cristã e no Renascimento apareceram muitos símbolos. E existem duas faces da mesma moeda do símbolo, uma retrospectiva e outra prospectiva. Essa face retrospectiva é a base instintiva do símbolo, tem uma relação causal. E o lado prospectivo são os anseios da humanidade à plenitude. Então seria o aspecto finalista. Depois o outro conceito são os sonhos. Para Freud e Jung, os sonhos constituem as mais claras expressões do inconsciente. É como uma visita de outro mundo. Nos tempos antigos eram considerados mensagens dos deuses ou ancestrais. Qualquer símbolo é uma tentativa de individuar a ânima, a persona, a sombra e outros arquétipos e unificá-los num todo harmonioso. A função usual dos sonhos é tentar restaurar nosso equilíbrio psicológico. Sobre os sonhos em série, o Jung solicitava um registro cuidadoso dos sonhos. O sonhador não deve fugir à compreensão do sonho por associações livres. O Jung analisou e interpretou 80 mil sonhos. E então ele é considerado um dos maiores entendidos de sonhos. E o último capítulo, capítulo 7, é sobre o lugar de Jung na psicologia. O psicoterapeuta se interessa mais pela personalidade total do indivíduo, do paciente. E o psicólogo de laboratório está mais interessado nos processos psicológicos. Frequentemente chamam Jung de místico, pelo seu interesse no oculto. A teoria da estrutura da psique é baseada em observações empíricas por parte do Jung. E as teorias psicológicas elas devem ser entendidas como fornecendo apenas conceitos que são auxiliares. E muitas ideias do Jung são finalísticas. A individuação, a integração, a realização do eu. Ou seja, existe uma finalidade a ser atingida. E a sincronicidade são acontecimentos concomitantes, sem que um seja a causa do outro. Por exemplo, a pessoa A pensa na pessoa B e a pessoa B aparece.